Fala, gente boa! Cá estou eu de novo, de volta, tá? Bom, e para celebrar, né, esse meu retorno após esse brevíssimo, né, e curtíssimo período de ausência, né, eu celebrarei esse retorno, tá? Dizendo, né, uma frase de filosofia, né? Este momento, tá? Será um momento de profunda reflexão, tá? Eu diria que será um show de filosofia, tá? Então, e que show de filosofia, que frase filosófica tão elevada é essa que eu tenho a dizer para vocês hoje? Bom, a frase é a seguinte, tá? A bola foi fundo, foi fundo, foi fundo, e iu. Repetindo, tá? A importância dessa frase filosófica que eu disse a vocês é tão grande que eu a repetirei, tá? Então a frase, tá? Repetindo, tá? A bola foi fundo, foi fundo, foi fundo. E iu. Bom, essa frase, tá? Que deixaria Platão, Aristóteles, Sócrates e qualquer pensador grego, né? Schopenhauer, né, qualquer bicho quente da filosofia ficando com inveja, tá? Essa frase é de autoria do Nunes, né? Para quem acompanha futebol, o Nunes, né? O João Batista, né? De Oliveira Nunes, né? Ou simplesmente Nunes, né? Ele foi um jogador que se consagrou jogando no Flamengo, né? Então, para quem não entende nada de futebol, o Nunes é esse cara aqui, né? Eu já vou mostrar para vocês, né? O autor dessa frase de profundo saber e conhecimento filosófico é esse cara aqui, tá? Então, esse senhor aqui com cara de soltei um pum, mas não fui eu, esse aqui é o Nunes, tá? O autor dessa frase filosófica que eu acabei de dizer a vocês, tá? Bom, o Nunes, né, agora falando sério, né, ele é natural de uma cidade do interior do Sergipe que é chamada de Cedro de São João. Essa cidade é uma cidade bem pequena, né? Ela tem aproximadamente 6 mil habitantes, né? Ela está localizada na região agreste, em pleno sertão do Sergipe, né? Do estado de Sergipe, e é uma cidade, né, cujas principais fontes de receita são a produção de bolacha, de carne seca, né, que é uma das grandes iguarias nordestinas, vamos dizer assim, né? E como praticamente todas as cidades do interior do Nordeste, uma outra grande fonte de receita, né, é a produção é o artesanato, né? E inclusive, houve um governador de Sergipe, agora me foge o nome, do nome do indivíduo que nasceu nessa cidade, né? De Cedro de São João, a terra natal do nosso filosófico amigo, né? Bom, o Nunes, né, embora ele seja conhecido, ele seja identificado com o Flamengo, né? Inclusive eu tenho uma outra foto aqui dele, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Esse aqui, né? Esse rapaz aqui, o guri aqui da foto, é o Nunes, tá? E esse cara aqui com a camisa do Flamengo é o Garrincha. Pasmem, esse cara aqui que ao lado do Nunes, né? Com a camisa, com o uniforme do Flamengo, é Garrincha, Manuel Francisco dos Santos, né? O popular Garrincha, o anjo das pernas tortas, né? Que alguns consideram até maior até do que o Pelé, né? Eu, particularmente, eu o acho melhor do que o Pelé, mas enfim, né? Isso aí já é uma questão de gosto pessoal, né? E aqui o Nunes, né, já com a camisa do Flamengo, né, comemorando, obviamente comemorando um dos seus 335 gols, né? Então, o Nunes, né, ele foi jogador de futebol de 1974 até 1992, e embora ele não fosse um craque, né, um jogador fenomenal, vindo de outra galáxia, né, uma das características do Nunes era a de crescer em decisões, em finais de campeonato, né? Então, pelo fato dele ter sido um jogador que marcou muitos gols e que crescia em decisões, ele acabou recebendo o apelido de João Danado, né? Até pelo fato dele ser nordestino, né? E
como eu estava dizendo, além do Flamengo, ele jogou no Santa Cruz e no Náutico, né, que são dois clubes de Recife, né? Para quem não entende nada de futebol, Santa Cruz e o Náutico são dois clubes da cidade de Recife. Ele jogou no Fluminense de Feira de Santana, que é um clube bem tradicional, né? Do interior da Bahia. Ele jogou no Confiança de Sergipe, ele jogou no Monterrey do México, no Volta Redonda do Rio de Janeiro. Enfim, teve uma carreira bem extensa, né? E além de ter sido filósofo, né, e obviamente jogador de futebol, o Nunes, ele foi secretário de esportes da cidade de Nova Iguaçu, que é aquela cidade bem conhecida, né, da região da Baixada Fluminense, entre 2009 e 2010. Tentou ser deputado federal, mas ele não foi eleito, né, também em 2010. E, pasmem, em 1989, o Nunes, né, o nosso filosófico e flamenguístico e sergipanístico amigo, né, ele chegou a tentar seguir a carreira de cantor. Ele chegou, inclusive, a gravar um disco em 1989. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui a capa, né, do disco, né? Só um instante, né? Como eu estava dizendo, né? Em 89 ele gravou um disco, né? Eu já vou mostrar aqui para vocês, né? Só um instante, né? Desculpem aqui o improviso, né? Por incrível que pareça, tá? É possível você adquirir esse disco, né? Pelo Mercado Livre. Então, quem quiser adquirir esse verdadeiro clássico, né, da música popular brasileira, né, basta entrar no Mercado Livre, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo aqui encontrar, tá, a capa do disco, tá? Mas, enfim, tá? Nesse disco que ele gravou lá no remoto e dinossaurico Jurássico, ano de 1989, tá? Existe uma música, o título dessa música é Graham Bell, tá? Mas afinal de contas, aonde que eu estou querendo chegar? O que o nosso glorioso amigo Nunes, né? Que gravou esse disco lá em 89, ele tem a ver com Joinville. Bom, como faria mestre Freddy Krueger, eu irei por partes, tá? Bom, eu acredito que todos vocês aí saibam quem foi o Graham Bell, tá? O Graham Bell, ele foi nada mais, nada menos do que o inventor do telefone, né? Inclusive, eu irei mostrar, né? Pelo menos espero mostrar para vocês a foto dele, né? Obviamente do Graham Bell, né? O Graham Bell foi esse cara aqui, tá? Já mostraria a foto aqui para vocês, tá? Esse aqui foi um Graham Bell, tá? Ele nasceu na Escócia, para ser mais exato. Ele nasceu em Edimburgo, né? Para quem não sabe, a cidade de Edimburgo é a capital da Escócia, tá? O nosso amigo aqui, ele nasceu no dia 3 de março de 1847, tá? E ele faleceu no dia 2 de agosto de 1922, no Canadá, né? Agora me foge o nome da cidade do Canadá. Ele faleceu em uma cidade chamada Ben Brig. Infelizmente eu não sei a pronúncia correta dessa cidade. Enfim, ele morreu no Canadá, né? Uma cidade do interior do Canadá. Esse aqui era a assinatura dele, né? Do Alexander Graham Bell, né? Esse era o nome completo dele, tá? Bom, embora, como eu tenha acabado de dizer, ele tenha nascido na Escócia, tá? O Graham Bell, ele passou quase toda a vida dele nos Estados Unidos, principalmente boa parte desse período, né, em que ele viveu nos Estados Unidos, foi vivido na cidade de Boston, né? Ele morava e trabalhava no mesmo local, né? A residência dele era ao mesmo tempo o local de trabalho dele, né? E ele produzia aparelhos de audição, tá? E além de ser fabricante de aparelhos de audição, o Graham Bell, ele era professor e lecionava para pessoas que eram portadoras de deficiência auditiva. E tanto o pai dele, né, quanto o pai quanto o avô do Graham Bell,
eles também exerceram esse ofício, né, de terem sido produtores, né, construtores de aparelhos auditivos, né? E foi justamente tentando criar um aparelho auditivo que ele acabou inventando, bem por acaso, né, o aparelho do telefone. Desculpem, né? Bom, ele já há um bom tempo, ele vinha se dedicando a isso, né? A criar um aparelho auditivo, né? Melhor do que os que existiam na época, né? E em 1870, entre 1875 e 1876, ele acabou inventando o telefone, né? Embora ele tenha patenteado esse invento em fevereiro, no dia 14 de fevereiro de 1876, oficialmente a primeira ligação telefônica da história, ela aconteceu no dia 10 de março de 1876. E como que foi essa ligação telefônica? Bom, no momento em que ele iria conversar, né, com o assistente dele, né, que era o Thomas Watson, né, ele estava numa sala na casa dele, né? Ele telefonou para o laboratório, tá? Então o assistente dele, o Thomas Watson, estava no laboratório. No momento em que ele foi falar, ele acabou acidentalmente derramando um ácido na roupa dele, né? Então a primeira ligação telefônica, tá? As primeiras palavras que ele disse nessa primeira ligação telefônica foram as seguintes, tá? Senhor Watson, vem aqui imediatamente, eu preciso do senhor. Então essa foi a primeira ligação telefônica da história, né? Obviamente foi um pedido de ajuda, né? Como vocês devem saber, em 1876, né? Houve uma exposição mundial na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, né? Em comemoração aos 100 anos da independência dos Estados Unidos, né? E estranhamente, né? Ninguém deu importância para o aparelho do telefone, tá? Para quem passava ali por aquela estante onde estava o Graham Bell, aquilo dali parecia uma geringonça qualquer, né? Sem importância alguma. Só que uma das pessoas que passaram por ali foi nada mais, nada menos do que o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, além de ter sido um homem muito inteligente, muito culto, ele tinha verdadeiro fascínio por tecnologia, por invenções. E aquela geringonça acabou chamando a atenção do Dom Pedro II, e o Dom Pedro II, o Graham Bell, ele acabou fazendo uma ligação telefônica, né, para o Dom Pedro II. O Dom Pedro II ficou impressionado com aquilo, ele acabou adquirindo, né, aquele aparelho, tá? E justamente por causa do Dom Pedro II, o Brasil, depois dos Estados Unidos, foi o primeiro país a ter linhas telefônicas, né? Para ser mais exato, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade do mundo, depois de Chicago, nos Estados Unidos, a ter um serviço telefônico. Isso por causa do Dom Pedro II, né? Foi graças ao Dom Pedro II que, digamos assim, o telefone ele acabou se popularizando, vamos dizer assim, né? Bom, como esse vídeo já está ficando chato, já está longo, já está ficando chato e tudo mais, tá? Eu voltarei, né? Obviamente trazendo curiosidades, né, do telefone, só que obviamente em Joinville, né? Que é o que nos interessa. Então, até lá e até o próximo vídeo e beleza, ok?